pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Multiversos Integrativos e hoje nós vamos construir o saber sobre o processo de transmutação à luz do integrativo. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, sou psicóloga, epistemóloga, educadora, sou administradora, tenho atuação e vivência integrativa, trabalho tanto no campo da clínica, da psicoterapia de modo integrativo, quanto também atuo no campo organizacional, no campo da investigação científica, sou brasileira de nascimento, mas me entendo cidadã do mundo, parte do nosso planeta Terra e atualmente resido em Portugal. E a minha formação se deu no Brasil pela Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, meu tempo também de docente, pesquisadora, concursada lá na Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje aqui a minha formação se deu pela Uniminho, que é a Universidade do Minho, que é da província da cidade de Braga, na região norte, e também atualmente em investigação científica pela Universidade de Trás-os-Montes e do Douro, aqui também no norte, na província de Vila Real. Enfim, estou aqui. Peço licença para iniciarmos esse processo de construção do saber integrativo a respeito do processo de transmutação. Então, Luciana, como é isto? Bem, transmutação porque vem de mutação e vem de mudança. E essa transmutação trata de um processo em ato contínuo e vivencial de promover mudanças, de estar transmutando, de estar modificando mediante as trocas que ocorrem conforme as possibilidades de interação com tudo que está vivo, em movimento, dinamicamente estabelecido naquele espaço, naquele tempo, para aquele ser vivo e demanda o seu contato, a sua captura a respeito daquilo, a condução desse elemento nos espaços que precisam ali ser ativados, excitados ou serem inibidos na sua processualidade, na sua ação, disso que vem de fora, e aquilo cria uma organização, uma relação nova entre todos os elementos que estão se manifestando ali, numa processualidade de integrar aquilo que veio de fora para dentro. E essa processualidade vai envolver de integrar isso que veio de fora para dentro as nossas multidimensões, nos seus multiníveis de ação, alguns deles são excitados, outros são inibidos, e isso se modifica mediante esse processo todo que se estabelece vindo de fora para dentro e que vai criando as mutações nos seus multiníveis, nas nossas multidimensões. Nós somos seres que vivem um contínuo processo de mutação, de promover mudança, porque nós vivemos em contínuo contato, interação e interatuação entre o nosso conjunto vivo, a nossa inteireza e as outras inteirezas que existem e que estão em troca conosco. Essas interatuações, essas relações, elas são mútuas e elas promovem intervenções, mutações, trocas o tempo todo. E essas transmutações que ocorrem conosco, elas vão sendo armazenadas, elas vão compondo a nossa história de vida, a nossa autobiografia enquanto unidade viva e vão estabelecendo alterações, transmutações nos nossos níveis de processualidade, nos parâmetros que vão sendo ali utilizados como os parâmetros que movimentam o início de processos, a interrupção de processos, a alteração de processos,
em todas as nossas multidimensões, na multidimensão física, fisiológica e bioenergética, que tem uma relação aos aspectos materiais, aos aspectos que nós temos contato e adentram o nosso organismo, seja no estado mais sólido, seja no estado líquido, no estado gasoso, e sejam nos estados ainda mais, menos, vamos dizer assim, densos, menos substanciais, que são os níveis de movimento, os níveis de onda, os níveis de frequência que nós sabemos que existem, embora o nosso aparato perceptivo sensorial tenha limitações para ter um contato consciente com eles, mas a nossa composição, que é de contato no seu nível de processualidade inconsciente, faz o contato, faz a captura e traz essas características, essas informações para a nossa inteireza, e tudo que adentra o nosso campo, nesses níveis diferenciados, por exemplo, aqui que eu estava falando do físico, fisiológico e bioenergético, movimenta alterações, né? O contato do que está fora para o que está dentro já cria alterações no que está dentro, que tem que assimilar, que tem que abrir espaço, que tem que encontrar um lugar para isso que está fora estar agora dentro de nós, e isso movimenta todo o nosso organismo, todo o nosso inteiro, porque as partes específicas daquilo que está chegando trabalham diretamente naquilo, mas aqui, por exemplo, está logo atrás dessa parte de frente, do fronte, né, que recebe esse primeiro contato, também no aspecto da dinâmica da ação da primeira que está ali em contato, passa, né, ela modifica a sua ação, então ela passa essa informação da sua modificação de ação para quem está num segundo movimento ali logo do lado dela, que passa para quem está num terceiro, num quarto, num quinto. Isso vai criando movimentos que vão ali a partir do ponto de contato para várias outras partes do nosso organismo vivo, por exemplo, das nossas células, dos nossos tecidos, do nosso órgão, e que vão criando outras movimentações em outras partes também, para sustentar, por exemplo, o nível de atividade, de uso de energia, de processualidade, e até para preparar, né, e secretando fluidos, secretando hormônios, secretando neurotransmissores, secretando vários líquidos, né, várias secreções que circulam no nosso composto para preparar outras partes do corpo que também vão receber aquele movimento novo, diferente, porque algo novo externo entrou ao conjunto, e isso criou toda uma movimentação do conjunto para a ação de receber, integrar, trazer aquilo que é novo para dentro dele, até fazer todos os movimentos de acordo com a característica daquele algo que é novo, daquilo que vai ser potencialmente aproveitado para o organismo, vai ficar ali, as partes que não vão ficar ali, que precisarão ser eliminadas, então precisam ali passar por um sistema de envolvimento protetivo, de invólucro, para ser encaminhado, para serem excretadas, colocadas para fora, outros que vão circular, porque vão alterando outras partes que precisam chegar àquele componente, ou seja, não é por onde que entra aquele componente, já o campo de ação imediato dele, então ele vai circular pelo sistema circulatório, pelo sistema de fluidos que o nosso organismo tem, pode ser líquido, pode ser gasoso, até chegar na sua parte específica de ação, ou que vai promover mudanças que vão gerar uma cadeia, uma consequência de mudanças em várias outras partes, até que promova a mudança no seu ponto final, onde ele foi feito para agir. Então, tudo que está, né, vivo e se movimentando num dado momento, numa dada época, está em contato com aspectos diferentes e está promovendo alterações, está promovendo transmutações. E estas vivências que promovem alterações, transmutações, promovem padrões novos, promovem processos novos, promovem a possibilidade de
modificações da própria processualidade, ou seja, de como anteriormente era feito o contato, era feito a captura, era feito o movimento de preparar internamente o componente vivo para assimilar aquilo, para, por exemplo, dividir em pequenas partes aquilo, para poder encaminhar aqueles componentes para os aspectos específicos, os locais específicos que tem as características, tem as ferramentas para aquilo ser processado, para aquilo gerar, né, uma assimilação, de repente ficar, ou para fazer uma divisão das partes que ficam e as outras precisam ser eliminadas, serem excretadas, colocadas para fora. Esse processo todo com estas trocas que são auto-organizadoras, que são definitórias de novas processualidades, ele ocorre em muitos níveis e muitas multidimensões e também vão promovendo as próprias alterações nos parâmetros, nos códigos, nas informações que definem os nossos processos, e isso é chamado, por exemplo, de processo cognitivo ou processo de aprendizado. Isso vai nos fazendo o organismo vivo, incluindo a espécie humana, mais potente na sua inteireza e na sua capacidade de desenvolver novas habilidades, na sua capacidade de estar no espaço e num tempo com interações, com ações, com capturas, com contatos diferenciados dos anteriormente realizados. E isso é que caracteriza os processos de transmutação. De modificações que continuamente estão em desenvolvimento, mas que chegam ao ponto de transcender a própria capacidade de alteração, então transmutando-se, desenvolvendo novas possibilidades daquele ser em vivo ali inteiro, se fazer vivo inteiro em trocas no ambiente, no local, no espaço e no tempo em que ele vive. E criando toda uma condição nova de processualidades, de parâmetros, de ações que antes não tinha e que vão continuar compondo o seu sistema de armazenamento, o seu sistema de informações, de conhecimento sobre si mesmo a ser oferecido nas suas ações próprias. E lembrando que essas transmutações ocorrem a nível consciente, ou seja, nós conscientemente podemos monitorar, podemos escolher, podemos desenvolver essas transmutações, fazendo escolhas a partir da vivência da nossa experiência, de certos aspectos, movimentos para que nós possamos investigar, conhecer detalhes, obter informações diferentes que não vêm de nós, mas vêm de outros que experienciam situações similares, através de outras ferramentas que não é só o nosso organismo físico, a nossa inteireza, mas são instrumentos que nós podemos utilizar para obter mais detalhamentos, mais especificidades e poder articular essas informações junto com aquelas que o nosso campo de visão, a audição, o nosso paladar, a nossa potência do tato, de gustação, o nosso sistema todo olfativo também, a nossa sinestesia nos oferece, podendo trabalhar na nossa escolha consciente por transmutar-nos nas nossas experiências atuais, nas nossas vivências, procurando vivências múltiplas de situações similares, potencializando com instrumentais, recursos diversos para acrescentar a nossa vivência, ao nosso ponto de contato e as nossas possibilidades de obter informações, de processar essas informações, adquirindo conhecimento integrativo associado entre elas e podendo transformar isso num aprendizado que nós vamos, por exemplo, atualizando, alterando, transmutando ao longo da nossa vivência, e isso tudo ocorrer de modo consciente pelas nossas escolhas. Nós temos vários momentos da nossa escolha consciente de processos vivenciados de transmutação,
que vão acontecendo quando nós escolhemos estudar, ir para a escola, desenvolver uma atividade física, uma atividade esportiva. E quando nós começamos a fazer esses processos de estudar, de desenvolver, por exemplo, uma atividade esportiva, o nosso nível é inicial, é chamado até inicial, as nossas capacidades, o nosso conhecimento, a nossa cognição, a nossa processualidade em física, por exemplo, do nosso corpo estar, os nossos músculos, articulações, o nosso esqueleto, a nossa fonte energética, a nossa bioenergia, a nossa fisiologia, tudo que circula estar preparado, é de inicial. Então nós começamos, aquilo dá até um cansaço, uma fadiga rápida, aquilo às vezes causa dores no nosso conjunto físico, mas à medida que nós insistimos, que nós continuamos a repetir o nosso contato, a observar que partes que doem, que partes que já não doem, que são mais facilmente utilizadas no nosso processo de aprendizado, quando nós vamos buscar a experiência de outras pessoas, de outras fontes de informação, quando nós vamos integrando a nossa alimentação, a nossa respiração, os movimentos do nosso conjunto de modo mais automonitorado, mais harmônico, quando nós concentramos em determinada dieta, com determinados alimentos para facilitar a nossa potência de ação, nós estamos trazendo ali a nossa inteireza, a multiplicidade das nossas ações, nas nossas multidimensões física, fisiológica, bioenergética, no nosso campo de conhecimento, de informação que nós vamos estudar sobre o movimento, sobre a nutrição, sobre a respiração, sobre outros componentes que intervêm ali. Quando nós trabalhamos no nosso sistema de crença, o nosso arcabouço filosófico sobre nós mesmos e a nossa história de vida, desenvolvendo potencialidade de acreditar que nós somos capazes de observar os nossos pequenas melhorias, né? Nossos pequenos avanços na capacidade de executar aquilo. Nós vamos trazendo emoções que são pequenos momentos de satisfação, de alegria, de felicidade, de superação de nós mesmos. Então nós vamos construindo ali um sistema de transmutação da nossa vivência, a nossa musculatura, o nosso corpo também já não sofre mais quanto no momento inicial. Então nós já passamos para um momento assim de desenvolvimento de uma memória, de uma capacidade do nosso corpo físico de já saber o que tem que fazer, então se preparar para fazer e conseguir realizar aquilo com uma economia energética que já não gasta mais, não causa mais dores, não causa desperdício de performance, potencializa movimentos assim com mais potência, com mais força ou com mais detalhismo do que anteriormente era executado. Então nós estamos transmutando o nosso processo ali de executar uma nova atividade que recentemente foi construído por nós mesmos. E isso acontece em muitos níveis, acontece nas atividades também cognoscentes, intelectuais, racionais, quando nós conseguimos exercitar essas atividades e aprimorá-las, nós conseguimos, por exemplo, fazer processos de captura, armazenamento, associação de dados, de informação muito mais rapidamente do que antes, no início. Nós conseguimos nos preparar para evocar as memórias, trazer elementos que podem facilitar o processo intelectual mais rapidamente. E quanto mais nós integrarmos em todos os processos nossas múltiplas dimensões com recursos múltiplos, muito mais transmutando nós estaremos, quer dizer, transcendendo as modificações e muito mais integrando essas modificações estaremos executando. Isso traz um bem-estar, ou seja, um conjunto mais dinamicamente harmônico na sua funcionalidade e que não sobrecarrega partes da funcionalidade, e se não sobrecarrega, não causa dor, não causa sofrimento, não causa angústia, e a nossa inteireza fica ali mais facilmente conduzida por nós, ou mais facilmente utilizada por nós, nesse campo nosso
da nossa movimentação, da nossa existência e promove essas transmutações, que são processos de transcender, de ultrapassar as alterações que são parte da nossa vida. Nós vivemos processos de mutação, de modificações, de alterações o tempo todo. Se nós olharmos a nossa imagem física, se nós pararmos para fazer contato com o conjunto dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas ações no mundo, dos nossos comportamentos, das trocas que nós fazemos com o conjunto vivo possível, tudo isso está em mutação e modificação o tempo todo no nível consciente, e no nível inconsciente ainda mais, naquele nível onde os processos ocorrem em segundo plano, em plano de fundo, para manter o conjunto inteiro conectado e viável, vitalizado, para agir no mundo, para as trocas. Isso no plano inconsciente está muito mais ativo, a transmutação. Essas modificações são contínuas porque nós vivenciamos troca o tempo todo, em todas as nossas multidimensões, e vamos acumulando essas trocas na nossa história de vida, na nossa autobiografia. Elas vão sendo sempre armazenadas, nos trazendo possibilidades alternativas, caminhos sempre mais novos, mais ajustados, mas também consolidando aquelas crenças, aqueles padrões, aqueles pensamentos que são mais automatizados, para também manter a economia de energia. E nós precisamos sempre, aos sinais de manifestação do inconsciente, que é quando aquilo que apresenta-se, invade a nós mesmos e parece desconecto, é assim que se manifesta o inconsciente, nós nos abrimos a contato aquilo que se manifestou e invadiu de modo desconecto, para torná-lo conectível, conectável, integrado a nós, trazendo as nossas potências, que às vezes são habilidades que nós não investimos no desenvolvimento, às vezes começamos a investir, a desenvolver e não desenvolvemos, e podem virar inovações, novas habilidades para a criação dos nossos movimentos novos. E por que tanto precisamos de movimento novo? Porque nós vivemos continuamente em troca, em contato e em troca com tudo que está à nossa volta. E nós precisamos o tempo todo, nesse contato e troca com tudo que está à nossa volta, ter novas possibilidades de realizar esse contato, essas trocas, mantendo-nos vivos e renovados. Então, a transmutação, ela promove a renovação, ela promove, inclusive, a transmutação, a exclusão daquilo que já está obsoleto, não é possível de ser ajustado para manter-se viável para o nosso interesse utilizar, para que abra espaço para que nós desenvolvamos novas possibilidades, capacidades, habilidades de ações no nosso conjunto que dinamicamente se mantém vivo. E é dinâmico porque ao tempo todo nós estamos nos modificando no aspecto mais denso, mais físico ou mais sutil das nossas processualidades cognoscentes, emocionais, as nossas trocas comportamentais, que vão formando a nossa história de vida, o nosso sistema de escolha, vão nos trazendo os interesses de aproximação, de repulsão, e vão nos fazendo em movimento e num movimento vivo. Então, pessoal, para fechar nosso vídeo, ao integrativo, a transmutação, que é o processo de transcender as mudanças e abrir espaços, processualidades novas na nossa inteireza, tanto de atividades conscientes quanto de atividades inconscientes, porque isso vai construindo novos parâmetros, um novo conjunto de processualidade, um novo conjunto de habilidades para executar as processualidades no campo consciente, daquilo que é mais, que precisa ter um controle, ou com aquilo que nós podemos ter o uso do nosso processo de decisão de escolha, quanto no campo inconsciente, daquilo que
se faz quanto processualidade para manter o conjunto inteiro, o conjunto vivo e nos apontar as nossas potencialidades, as nossas aberturas para desenvolver novas habilidades e novos caminhos, que é o que está no campo do inconsciente. Quando tudo isso é integrado, isso promove a nossa transmutação de nós mesmos, os processos que transcendem as nossas multiversos que estão estabelecidos aqui agora e nos abre possibilidades para desenvolvermos novos multiversos, novas inteirezas de ação nossa em tempos e espaços e nos traz a vida, que é esse movimento contínuo de produção de transmutações que vão abrindo-nos para novas possibilidades, que vão excluindo possibilidades antigas que já não estão mais adequadas e não são possíveis de serem modificadas e ajustadas e que já não se integram de modo harmônico e podem favorecer nossas disfuncionalidades e podem favorecer até adoecimentos e prejuízos à nossa sobrevivência. Então, a transmutação é esse conjunto de movimentos de mudanças ao ponto de transcender, de ultrapassar as mudanças, as modificações como elas são nesse momento e criar novas processualidades, novas modificações que se dá em todo o sistema vivo e que está conectado com o conjunto, com a inteireza, porque se não estiver, será no próprio movimento de modificação excluída do processo da inteireza do ser, para que ele se mantenha saudável, para que ele se mantenha num conjunto de funcionalidade harmônico e viável. Bem, pessoal, eu vou aqui manifestando a minha gratidão pela construção desse saber e vou pedindo àqueles que gostaram da produção do nosso conhecimento integrativo, desse vídeo, que possam manifestar o seu like, o seu joinha, compartilhar a todos os outros que possam ser interessados nesse movimento. E para aqueles que quiserem contato comigo para desenvolver processos, vivências, mentorias, coachings, atividades vivenciais e organizacionais, psicoterapia integrativa, tem um e-mail do nosso canal, Multiversos Integrativos, na descrição do vídeo, e será uma honra poder desenvolver esse processo com cada um de vocês. Por hora, fica aqui a minha gratidão profunda por esse momento de construção do saber integrativo.